Cordeiro, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Alô, Santo Livro em Judas. Só me pergunta em qual capítulo, tá, irmão? Só tem um, né? Qual capítulo, pastor? Só tem esse. Amados, na última sessão nós finalizamos o versículo 3, não foi isso? Versículo 3. E hoje, com a permissão do Senhor, vamos fazer uma exposição no versículo 4. Eu quero ler em duas traduções aqui. Quero ler na King James e na Almeida. Judas 1:4 diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Outra tradução está escrito assim: porquanto certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpias e adulteram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Amém, irmão? Até aqui tem a vontade. Eu vou precisar da ajuda dos irmãos, que minha garganta está querendo me abandonar. Então, note que a abordagem de Judas foi para que os irmãos batalhassem pela fé. Batalhassem pela fé. Pode passar, não tem problema não. É mais fácil aparecer o rosto do que a carcunda, né? Bonitão, pô. Então ele pede, ele solicita para que nós venhamos a batalhar pela fé. Esse termo grego aqui, batalhar, é tão profundo que ele fala de agonizar pela fé. Agonizar, se esmerar, se esforçar pela fé que outrora foi dada aos santos. Outra tradução fala que uma vez por todas foi dada aos santos. Então ele fala: lute por essa fé, guerreie por essa fé. Não será fácil, é necessário combate. E nós lemos nessas outras abordagens em que Paulo faz várias referências acerca da batalha da fé. Um texto muito conhecido bíblico é que Paulo diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então Paulo está falando: eu fui valente, eu guerreei, eu lutei pela fé que o Senhor me deu. A graça que Ele me favoreceu não foi em vão. A despeito de ser um favor, a despeito de ser me dado gratuitamente, eu batalhei pela fé, eu lutei. Eu não fui covarde, eu lutei. Paulo enfrentou batalhas, adversidades, leões, como cada um de nós aqui enfrenta adversidades para prosseguirmos a nossa caminhada cristã. Agora, uma coisa é nós batalharmos contra Satanás, os demônios, contra pessoas que, de maneira já declarada, se manifestam nossos inimigos. Agora, quando o inimigo se levanta do meio, é mais difícil. A gente fica surpreso. É igual o texto que Cristo fala, que os inimigos do homem serão da sua própria casa.
Um filho se levantar contra o pai, amado, isso choca. A esposa se levantar contra o marido contra a esposa, isso causa impacto. Quando alguém vem de fora e manifesta-se contrário, ok. Agora, Judas diz que esses inimigos que vão vir contra a nossa fé são homens que brotam de dentro, aos de fora, mas há os inimigos que brotam de dentro. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Então, note que eles entraram. Várias outras referências, quando você vai fazer uma abordagem bíblica acerca de falsos profetas, uns textos diz que eles vêm de fora e outros diz que eles saem de dentro da congregação. E para mim, esse é o fundamento mais assustador. Paulo, quando ele se despediu de Éfeso, note, amados, Paulo ficou 3 anos e meio ensinando a igreja dos efesianos, noite e dia. Ele não cessou de ensinar, de fundamentar. E o que aconteceu com essa congregação? Que era doutrinadamente bem instruída, bem pastoreada, bem diaconada, bem de obreiros, bem de diaconisas, e ainda assim a Bíblia diz que essa igreja deixou o seu primeiro amor. Hoje é só ruínas na Ásia, hoje na Turquia, né? Então note que essa igreja ela não perseverou, amado. E Deus ainda fala: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte às primeiras obras. Então, de alguma maneira, o amor da igreja de Éfeso foi roubada. E por qual motivo? Será que foi por displicência? Será que não houve um esforço? Logicamente que sim. Mas Paulo já tinha avisado. Paulo já tinha instruído essa igreja. E nós devemos ficar atentos a tudo isso. Abra junto comigo Atos capítulo 20. Atos 20. Atos 20, 29. Olha o que diz a Escritura. Se eu não me engano, não sei se foi Augusto Nicodemos ou Hernandes Dias Lopes, foi um desses pastores. Ele disse que o pastor ele tem que ter duas vozes. Uma para afugentar os lobos e outra para guiar as ovelhas, o rebanho. Olha o que Paulo diz. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. A tradução aqui é NVI. E não pouparão o rebanho. E dentre, olha só aqui, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos, jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Olha isso. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e a de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade é em dar do que receber. Tenho dito isso, ajoelhando-se com todos eles, orou. Note que Paulo mostra que virão alguns que vão se infiltrar, essa tradução, penetrar, e outra ele diz que dentre vocês mesmos vão se levantar. Dentre o meio da congregação irão se levantar
Homens que, olha isso aqui, torcerão a verdade. Isso não é assustador, meu? A gente imaginar que há uma possibilidade no meio de nós de que alguém possa se levantar e começar a torcer a verdade, o Evangelho, a palavra. Oi, minha irmã? Agora imagina, se Paulo disse isso nesse período aqui, que dirá agora? Que com a perspicácia, sabedoria, eloquência, inteligência, os homens começam a atrair pessoas, congregação, e começam a torcer a palavra, dizer aquilo que a Bíblia não diz. Note que a Bíblia diz assim, ó, a fim de atrair discípulos, seguidores, pessoas que vão se atribuir ao grupo para tentar de alguma maneira tirar a verdade, vão torcer a verdade, tirarão a verdade. Alguns que vão se infiltrar e outros que vão se levantar do meio da própria congregação. Isso também aconteceu com a igreja dos Gálatas. Paulo fundou a igreja dos Gálatas, logo apareceu os judaizantes, que começaram a infiltrar o judaísmo dentro da congregação dos Gálatas. Gálatas 2,4 diz assim: essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos, olha essa tradução, alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submeteremos a ele nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes e que eram, então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Nada. Então, alguns falsos irmãos se penetraram na igreja dos Gálatas a fim de espionar a liberdade. Por que o pastor não está de gravata? Por que o pastor não está de terno? Por que o pastor está de bermuda? E começa a espionar a liberdade dos cristãos para condenar, aprisionar, causar cativeiro. Então nós temos que estar atentos. O que me deixa também bem de orelha em pé acerca do que Paulo disse, é que ele falou: eu fiquei 3 anos aqui com vocês, eu não cobicei nem prata, nem ouro, nem roupa de vocês. Porque os que iriam entrar, iriam fazer isso. E Paulo deu uma deixa já falando: olha só, a característica deles vão ser essa. Então cuidado. Abra junto comigo 2 Pedro 2, alguém lê por gentileza. A característica é essa que herdava do pai dele mesmo. Do pai deles. Estava lá no céu tranquilo, fez aquela rebelião toda. E daqui gente para junto dele ainda, trouxe um terço da divisão ainda. O próprio Satanás, quando tenta Cristo, leva ele ao pináculo do templo e diz: olha só, todos os reinos da terra eu te dou. O que eu preciso fazer? Se prostrar, me adorar. Então note que a influência demoníaca faz com que os homens cobicem o reino desta terra e não da terra vindoura. Isso é um detalhe que o próprio Satanás já manifesta isso. 2 Pedro. Qual? 2. Capítulo 2, 2 Pedro 2, de 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si meios de repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a condenação, e a sua perdição não dormiu. Note que eles trarão sobre si mesmo a sua própria condenação. Judas disse o quê? Certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo. Então são homens que, a despeito de ingressarem no caminho da fé, Deus, que conhece o nosso coração, já sabia que esses homens de fato não eram convertidos, eram ímpios, e sendo ímpio, estava condenado.
condenados. Pastor, Diga-me. não é muito longe que a gente vê, porque essas igrejas saíram, por exemplo, todos eles eram da Casa da Bênção, vem ser parente. R.R. Soares, o Jânio Duque e o da Igreja Universal Macedo. Então, eles saíram da Casa da Bênção, litígio, briga, eram todos obreiros, saíram de lá e cada um fundou a sua própria igreja. Denominação. Por quê? Queriam mais do que queriam mais para eles do que para os outros, né? E é o texto que Paulo fala, de Atos, que nós lemos. Querem atrair para si discípulos, seguidores. E por que será? Né? Como a irmã falou, talvez não havia uma satisfação. Note que, é igual o diácono Jorge falou, o pai deles, quem é o pai deles? O diabo, Satanás. Toda e qualquer insatisfação lembra a Deus o diabo, amado. Pessoas insatisfeitas lembra a Deus o diabo. Mais para frente nós vamos ver. Deus destruiu o povo que saiu do Egito. Por quê? Insatisfação. Eram escravos, subjugados, estavam debaixo de chicote, servidão. Deus tira e quer fazer desse povo uma nação. Deus começa a sustentar, prover, dar água, alimento. O sapato não gasta no pé, nem a roupa no corpo. Eles estão vendo milagre, maravilha, prodígio. E tudo isso diante do Senhor não gera alegria, não gera plenitude, gera insatisfação, murmuração. Era melhor morrer no Egito. Aí Deus falou: vão morrer no deserto. O cemitério de vocês vai ser o deserto, por causa da ingratidão. É por isso que Paulo diz: tendo o que comer, o que vestir, esteja com isso contente, satisfeito. Ah, eu não devo ter ambição, pastor? Sim, mas aonde que está o seu coração? A questão é onde está o seu coração. Essa é a grande questão. A missão tem que estar no céu. Né? Está no reino do céu. Essa é a missão. Posso melhorar? Posso melhorar. Mas qual é o meu ponto principal? Qual é o meu foco, meu objetivo? Como eu costumo dizer, qual é o meu ponto nevrálgico, central da minha existência? A eternidade. Entendeu? Agora, quando nós estamos atrelados a essa terra, amado, é fácil do inimigo nos ludibriar. É fácil. É igual ontem lá no centro de recuperação, trazendo a palavra lá, Lucas, capítulo 5, a pesca milagrosa. Jesus, ele olha os barcos, Pedro acabou de pescar, Jesus, ele escolhe os barcos, ele entra no de Simão e diz para Simão: afasta-te um pouco da terra e vai ao mar alto. O que Jesus, de uma maneira subjetiva, estava querendo dizer para Pedro? Saia um pouco da natureza terrena, saia um pouco desse ambiente terráqueo, saia dessas características, anda segundo a minha palavra, anda segundo a minha verdade, confia naquilo que eu digo, não naquilo que você acha que sabe, confia na minha palavra que você vai obter êxito. E ele se afastou da terra e foi segundo a palavra de Jesus e obteve êxito, de maneira tal que o que ele faz? Ele abandona tudo aquilo ali e ele segue quem? Então o alvo de Pedro não estava naquilo que ele poderia fazer, mas naquilo que de fato ele é, o Senhor, amado. Então esses homens aqui, eles negam o Senhor, eles são pessoas já condenadas. Só que a grande questão é, nós temos a sabedoria o suficiente para que quando a heresia entrar, a gente, opa, eu estava. Por quê? Porque além de se infiltrar de maneira dissimulada, a Bíblia diz que eles se transfiguram em anjos de luz, amado. Essa que é a grande chave. É igual a irmã falou. Eram todos de uma só congregação, de uma só comunidade. Mas alguma coisa aconteceu. Houve um start. Houve um feeling, um gatilho, que fez com que houvesse a divisão. E se é uma coisa que Deus odeia, é a divisão. É o semear contenda. Oi? Facção. Agora, facção, divisão. Isso também nos lembra uma coisa. O quê?
O diabo influencia logicamente, mas divisão, facção, são mecanismos, se assim podemos dizer, demoníacos ou da natureza humana caída em Adão. Porque quando a gente lê Gálatas ali, e essa é a desculpa também da maioria, né, que peca, né? Não, mas o diabo, eu fui tentado, eu cheirei porque o diabo me influenciou, eu entrei no jogo porque o diabo me influenciou, eu transei com ela, pastor, você tinha que ver, eu ouvi o diabo falando no meu ouvido. Mas quem que transou, o diabo ou você? Aí, se exime da responsabilidade, ninguém quer assumir responsabilidade. Qual foi o problema de Adão e Eva? Não assumir a responsabilidade. Comeu do fruto que eu mandei não comer? Foi a mulher que tu me deu. E você? Foi a serpente. O diabo? Foi eu mesmo, Senhor. Foi eu. Mas o homem e a mulher não assumem. Vamos lá, ver, Gálatas. Gálatas 5. Você achou para ler? 22, né? Fala dos frutos da carne. 16. 16. Digo, porém. Pode ir do 16, do 22. Mas eu quero o ponto específico dos frutos da carne. 22, então. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Não é isso, né? Não, é 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não andarão no reino dos céus. Os que cometem tais coisas não andarão no reino dos céus. Note que ele fala heresia, divisão, contenda, tudo isso vai haver. Mas ele fala, os frutos da carne são manifestos quais? São. Então note que está enraizado na natureza caída adâmica. E se essa natureza não for transformada, não for mudada, isso vem à tona. Isso brota, isso nasce. Então, esses homens aqui que Judas diz, são homens já condenados porque são ímpios, não nasceram de novo. Pode utilizar a Bíblia, pode falar acerca da Bíblia, pode pregar através da Bíblia, mas não nasceu de novo. Não é um cristão, não é uma cristã, porque eles não tiveram um novo nascimento, e através desse não novo nascimento, eles se transfiguram em anjo de luz, amado. E esse deve ser o nosso cuidado. Sabe por quê? Porque a linguagem deles é palatável, é doce, é atraente, e a linguagem da palavra de Deus, ela não é tão palatável. Lembra quando Moisés tira o povo e Deus fala para Moisés, santifica o povo que amanhã eu vou descer. E quando eu descer, eu vou santificar o arraial. Moisés fala com o povo. Quando Deus vem falar, a Bíblia diz que Deus vem com raio, trovão, revelando, da forma que Deus vem derretendo o Sinai. A Bíblia diz que o povo temeu. E sabe o que o povo falou? Moisés, fala tu conosco, para que não morramos. Então, e a Bíblia diz o quê? É necessário nascer de novo. A natureza adâmica é necessária morrer. O povo não queria a voz de Deus, queria a voz de Moisés, queria o timbre de Moisés, a eloquência de Moisés, mas não queria a palavra de Deus. A mesma coisa quando o povo quis um rei. Eles rejeitaram a Deus e rejeitaram o Senhor. E pediram um rei como os outros povos tinham um rei. Quando o profeta falou, reclamando, Deus falou para eles, eles não estão te rejeitando agora. Samuel eles estão rejeitando a mim, Samuel. Eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Aí, olha só como é que uma coisa linka com a outra. Eles rejeitaram o Senhor. E a Bíblia diz que o quê? Eles vão ter comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores segundo as suas próprias. Deus vai e dá Saul, permite, que o povo quis.
Ah, vocês querem um rei? Eu vou dar um rei segundo o coração de vocês, Saul. Toma. E deu. Se levantou Saul. 2 Coríntios 11, 1 em diante diz: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Por que Paulo fala isso? Porque a congregação de Corinto, de alguma maneira, estava não suportando mais o apóstolo, não suportando as mensagens, não suportando mais o ensino. E Paulo fala: me suportem um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Versículo 2: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Versículo 3: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Versículo 13: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. E não é muito, pois que seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, mas o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, há uma mudança, uma transfiguração desse ministro do diabo que aparenta ser um ministro de Deus. Por isso que é necessário que nós venhamos a estar bem fundamentado nas Escrituras, para a gente não ser enganado. Tem um texto aqui que, se a gente lê isoladamente, e dá para ser aplicado, mas teologicamente, de maneira hermenêutica, o texto aqui se aplica a falsos cristãos, a falsos profetas. 2 Coríntios 3. Olha aqui e lê, e vê se isso aqui está falando de crente. Você olha e fala: não, isso aqui não está falando de crente, não é possível. Isso aqui está falando de um ímpio, e na verdade é um ímpio, mas que se comporta como, aspas, cristão, mas não é. Pastor, diga-me. O perigoso desses falsos profetas é que eles fazem igual Satanás, igual o pai deles, que eles não falam mentiras descaradas, eles pegam a verdade e só dá um toque de distorce, como é dito. Distorce, coloca um tempero a mais. Aquela vírgula onde não tem vírgula, aquele acento onde não existe acento, e vai. É por isso que lá em 1 João 4 ele vai falar: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Tem saído pelo mundo. Não sei se é nesse texto aí, mas ele fala: do mundo são. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. E quem ouve? O mundo os ouve. A igreja deles é mundana. Olha isso, que terrível, amado. O mundo os ouve. É hoje a teologia do coach, amado. É a teologia do coach. Eu ia falar, mas às vezes vai para a internet, dá ruim, hoje dá ruim. Dá ruim. Aí coloca lá o cidadão, a igreja. Aí ele fala, o povo chora, se emociona, sai naquela assim: rapaz, vou ficar rico, milionário. Ele falou que dá, a Bíblia não me dá instrução, dá. Mas o foco dessa pessoa fica torcido. Ela deixa de focar na eternidade. Colossenses 3 diz o quê? Já ressuscitados com Cristo, buscar as coisas do alto onde Cristo está sentado, e não os que são da terra. Fazei morrer a vossa carne, fazei morrer, lembra? De Deus falando, toda a natureza terrena, a prostituição, a lascívia, nós falando. Então, nós devemos ter um foco, um alvo, e o alvo é Cristo, amado. Quem achou, por gentileza, 2 Timóteo 3, versículo 1. Me ajuda aí. 2 Timóteo, foi isso? Não, isso. Você falou isso agora. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo. 1. Isso, 2 Timóteo 3, do 1 em diante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons,
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Continua? Até o 7. Continua. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Porque a verdade não está sendo apresentada, como que vai chegar? Entendeu? E eles vão carregando essas mulheres, nércias. Outra tradução fala mulherinhas, nércias, carregadas de pecados e concupiscência. Você olha esse texto que você falou, está falando de um ímpio, de fato está. Mas de um ímpio que acha que é cristão. E não é. E não é. Obstinado, pessoas obstinadas, orgulhosas, ou seja, não muda. Teimosia, bate na tecla, não se arrepende. Mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E a Bíblia diz: afasta-te. Afasta-te. Aí a pessoa lê um texto desse aqui, e algumas traduções já foi removida essa parte aqui. Sai da congregação, a pessoa não sai. A pessoa não sai. Porque ela acha que aquela congregação, aquele líder, não é de Deus, não é bem assim. Não é assim, irmão, está escrito. E a pessoa não sai, não abandona. Então note que é uma característica terrível, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem reverência, irmão, sem afeto natural. Olha a igreja de Corinto, olha isso aqui, gente. Está falando de pessoas que se dizem cristãs. 1 Coríntios capítulo 5, leia isso aqui, a Bíblia. Imagine isso aqui na congregação. Até voltou o noticiário agora também, está falando bastante isso daqui agora atualmente. Recebeu condenação, pegou 7, outro 30 e pouco. Pode ler. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação. Só um momento, só um detalhe. Nesse caso, que escandalizou a cristandade, em especial do estado do Rio de Janeiro. Quando veio à tona o diaconado do presbitério, quando foi depor, falou que a maioria das pessoas sabia. De São Gonçalo, Mas também tem um pastor, aquele, não sei que, Mariano, que teve uma fé com uma discípula da igreja também, que foi escrachado, ia chorando, pedindo perdão e tal. Mas foi. Que rolou nudes aí, tudo. E foi uma coisa horrível. Uma coisa assim de muito feia, que todo mundo parece que sabia, mas também não se manifestava, não se tinha manifesta. força. É igual a pessoa sabe que outro está roubando, está fazendo, acontecendo, mas não tem coragem de denunciar. A mesma coisa, se omite. Estou vendo, mas eu não vou falar nada. Aí Paulo falou, geralmente se ouve que há entre vós fornicação. O pessoal sabia, mano, que tinha. Mas por ser liderança, o que eu vou fazer? E não se manifesta, não se posiciona. E o pecado vai inflamando a congregação. Continua, amigo. Mas essa fornicação que fala assim, fornicação e fornicação. Tinha dois tipos de fornicação. Sim, continua. Você vai pegar aí o fio da meada. Tal, fornicação e fornicação tal. Qual nem ainda entre os gentios, como é haver que abuse da mulher do seu pai. Essa é a diferença. Que Paulo diz. Nem fornicação entre os gentios acontece dessa maneira, em que o gentio, de maneira nenhuma, ele vai se relacionar com a mulher do pai. Mas você é da igreja, está acontecendo isso. Continua. Estais inchados, e nem ao menos vos entristeceis, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus. Continua.
não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festas, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Não? Pode ir. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Aí a gente lê isso aqui e a gente pensa que é alguém que está de fora, mas é alguém que está de dentro. É se associar com que aquele que dentro da congregação está se prostituindo. O que é que se prostituir? Relacionamento ilícito, não legítimo. O que estava acontecendo? Um filho estava se relacionando com a mulher do pai, não era mãe, madrasta. Estava se relacionando. E a congregação, de alguma maneira, sabia, mas não se posicionava. Paulo fala, esse tipo de coisa é tão abominável que nem no mundo existe. E está vendo aí, e vocês não estão se posicionando. Aí o texto fala, que a carne seja entregue a Satanás para que o Espírito de Deus do Senhor seja salvo. Paulo está falando, de alguma maneira, Deus permitiu uma aflição, uma luta de tal maneira que essa pessoa seja morta, doente, não sei, mas que o Espírito fosse salvo. Então é algo estarrecedor. E note que o texto diz que um pouco de fermento pode levedar toda a... Então se a gente deixar pecados, amados, que a gente tenha consciência que está acontecendo no meio da congregação e não tirar, quando vê, está quase todo mundo fazendo. Tem uma igreja que eu conheço que o obreiro estava namorando com uma ovelha e o pastor soube que esse obreiro também estava com relacionamento com outra pessoa da mesma igreja. E ele chamou o pai dessa menina e falou, em nome de Jesus, faça com que a sua filha termine o relacionamento com esse obreiro, porque está acontecendo isso, isso e isso. E eu estou vendo que esse obreiro não é o obreiro de Deus. Só que quem levantou foi o Senhor, então o Senhor vai tirar. Ele chegou para... Ele até morreu. Ele chegou para o pai... O obreiro já morreu? Não, o pastor. Ah, sim. Ele morreu ano passado. Ele chegou para o pai da menina e falou, sua filha vai cair no laço, porque está acontecendo isso, isso e isso. E nessa mesma igreja, depois que ele faleceu, entrou outro pastor, os obreiros acabavam o culto no sábado, todos colocavam a mão nas pessoas para orar, né? Profeta. E tinha baile nessa comunidade, e quando acabava, ele soube que alguns obreiros dessa igreja estavam indo para o baile, acabando o culto, indo para o baile e ficando com umas garotas no baile. Então, assim, não tirou da igreja, mas escrachou, não citou nome, mas falou de público, está acontecendo isso, isso, isso. Mas nem afastou das funções, nada? Não afastou. Continuou, mas ele só falou. Tinha que ter afastado das funções. Essa é a função. E as pessoas, essas pessoas continuaram colocando a mão na cabeça das pessoas, orando e tal. A gente fala às vezes, parece que é brincadeira, mano. Por exemplo, aqui no meu bairro, uma rua depois de onde eu trabalho, a esposa desse pastor sabia que esse pastor tinha um caso com a irmã da igreja há quase 5 anos. Ela sabia, não é que não sabia, ela sabia e aceitava. Aí alguns membros começaram a saber e ninguém se posicionou, porque é pastor. Ninguém se posicionou. Aí chegou o dia do casamento de uma irmã dessa congregação e perguntaram para ela, quem que vai fazer teu casamento? Ah, tem que ser meu pastor, né? Mas você não sabe, o cara tá colando com a irmã e é casado. Mas vou fazer o quê? E ele fez o casamento dessa irmã. Mano. Será que as pessoas têm, por exemplo, ser uma congregação às vezes pequena, vai falar com quem, vai fazer o quê, como é que vai tirar, se ele é o cara que está lá na frente, vai botar quem, se falar, vai dar, a pessoa que começou a falar, de repente, pode ser até excluída, pode ser tirada, aí, em vez de ser o pastor que vai sair, essa pessoa vai passar vergonha e vai ser defamada, porque assim, eu chegar para falar mal do senhor é como se eu tivesse jogado, mesmo se o senhor não tivesse feito, é como se eu subisse no alto da montanha e jogasse um saco de pena, depois que eu falei, acabou. Não tem como juntar todas as penas. Mas é tipo isso que aconteceu no caso com a gente, na nossa igreja antiga. Que a gente viu as coisas erradas
conforme a gente foi vendo os vídeos do pastor Elvis no YouTube. Sim. E a gente foi vendo, a nossa igreja tem tudo que ele fala que é errado. Então vamos conversar com o pastor. Falamos, pastor, na Bíblia está escrito isso, isso e isso. Ele não aceitou, ficou, né, revoltado da vida, falou com a mulher ficou jogando piadinha pra gente quando a gente ia pros cultos, a gente falou, estamos nos retirando, vamos para a Igreja da Graça, e é isso. Se você não quiser a repreensão da própria palavra, então, amém. A palavra diz, né? Pra E a gente foi excluindo. A gente chegar nele, falar uma, duas vezes, a terceira. Considera. E ele ficou até alegre que a gente foi embora, porque a gente estava, né, na cabeça dele afrontando Afrontando, ele. incomodando. Mas não era afronta, era a Bíblia. Se a Bíblia dizia que não podia, não podia. Olha aí. Versículo 10 desse texto aí, continua, meu irmão. Até o versículo 13. Isso não quer dizer, absolutamente, que com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais, porque que tenho eu em julgar também Os que estão de fora do mundo, né? Os que estão de fora, não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Tirar e tem que ser removido. Aí Paulo fala, se vocês não se associarem com os que estão de fora, vocês vão ter que sair do mundo, vocês vão ter que trabalhar, ter que ir no mercado, vai ter que estudar, vai ter que ter algum tipo de ligação. Mas, sabendo que tem um desses no meio da congregação e cometendo o que está cometendo, e vocês não se posicionarem para tirarem, Deus julga tanto de dentro quanto de fora. Mas nesse caso, pastor, é como se fosse aqui, todos os irmãos seguindo no mesmo pensamento, na mesma rotina, e se levanta um que está trazendo a contenda do pecado. Aí a igreja se reúne e aparta aquele irmão. Sim. Mas no caso que acontece hoje em dia, é que toda a congregação já está meio que absorvida aquilo ali. Uhum. Aí como que levanta um irmão, ou o irmão, no caso, ele tem que sair. Agora, uma coisa que a gente também tem que ter consciência, temos que ter a prova, tem que provar, né? Tem que provar que de fato esse irmão está cometendo esse pecado. E essa doutrina aqui, que praticamente não existe mais, existe, mas praticamente não existe nas outras congregações, que é a excomunhão, ela é bíblica e ela está em vigor para a Igreja de Cristo. Como você falou, vai uma, leva uma testemunha, vai, adverte, traz a igreja e mostra, se o tal não se converter, considere como publicano e pecador. Esse dia estava rolando um vídeo na internet de a mulher do pastor subiu num púlpito, acho que era no meio da festividade, e estava pagando lá para geral, falando, que vocês ficam falando do meu marido que está... Eu vi esse vídeo também, aquilo ali é surreal, mano. As pessoas agora ficaram... Isso ali é estarrecedor. Quem viu esse vídeo, gente? Eu vi também. Isso ali é assustador. Estão falando do meu marido, que não sei o quê, e ele tá igual com as menininhas daí. Mas é meu marido. Mas que isso, gente? Nesse caso, como que se comporta? Vocês são umas fofoqueiras, né? Nesse caso, acho que estava todo mundo já contaminado, né? Porque foi espalhando aqui, espalhando dali. Sim. Quando ela foi falando, o pessoal, todo mundo gostando do que ela estava Aquilo fazendo. ali é assustador, mano. Onde a congregação tem que se posicionar e ir fazer algum tipo de assembleia e falar, nós não aceitamos isso. Ou o Senhor se afasta, ou a igreja de alguma maneira vai se retirar. Porque debaixo desse tipo de liderança eu não quero ficar. Entendeu, mano? Então assim, que tipo de cristandade é essa? Infelizmente, as pessoas estão vivendo o primeiro eu, o segundo eu, o terceiro eu, como a igreja, como se a igreja fosse um balcão de bênção, e só chegasse lá e pedisse o que estiver acontecendo ao redor, exploda, que eu não quero saber, só quero saber de mim. Então, as pessoas estão muito assim, não só fora da
da igreja, mas dentro também. Porque vendo as coisas dessas não se incomoda, não, sabe, não se constrange, não tem revolta para fazer nada, ou até mesmo, já que eu não consigo mudar, então eu vou me retirar, porque me contaminar também não posso. Também não posso. Mas olha, o primeiro passo diante de uma situação como essa é dobrar o joelho e clamar ao Senhor. Tem que orar. Buscar o Senhor, Senhor, traga esclarecimento, abre a mente, Senhor, joga no leito. Foi o que Paulo falou, entrega a Satanás. Eu vou entregar ele a Satanás. Clama, Senhor, entra com as tuas mãos, a igreja é tua. Ali eu até entendo nesse texto de Paulo que assim, pode morrer? Pode. Paulo queria que ele morresse? Talvez sim. Ou que lançasse no leito. Para que naquele momento ali ele viesse a ter consciência, refletir, e Deus ainda tem misericórdia de salvar. Carne sem entrega, o Espírito se salva. Oramos, fomos a pessoa, temos a prova, e essa pessoa não aceitar, amado, é ele ou a gente. Considere como publicano e pecador. Entendeu? Porque senão vai infectar. A gente vai ficando amortecido com o pecado. Aceita o pecado. Entendeu? Outra coisa, pastor, assim, em começo da justiça, do juízo do pecado, é Deus, né? Não é o homem. E a pessoa não entra no coração da pessoa. Todos sabem, todos, o papel de todos, orar para que abra a mente. Não abre a mente, considere como publicano e pecador. Porém, nós não vamos pegar e jogar a pessoa no mundo. Porque Jesus, até no último instante, ele não tirou Judas do meio da congregação. Na própria ceia. Foi o limite da consequência. Ele não tirou. Falou, ó, o que tem de fazer depressa. Porque o que já estava no coração. Mas ele não falou assim, você sabe. Não. Ele foi com seus próprios pés. E é até o dia de hoje. É isso aí. Por isso que a Bíblia diz assim, estes são ímpios. A Bíblia diz aqui em Judas. Estes são ímpios. Ou seja, é o Espírito que convence, o Espírito dá o discernimento para essa pessoa, mas se o coração dela for pervertido, como nós lemos aqui em outro texto, obstinado, mas essa pessoa vai seguir o caminho dela de condenação. Ela vai seguindo. E o que acontece? O salário do pecado é o quê? É a morte. O que esses homens fazem aqui? Ó, versículo 4, parte B. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Senhor em libertinagem. E negam. Se eu nego, eu sou o quê? Condenado, amor. Se eu nego o Senhor, eu sou condenado. Negam o Senhor Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Então, eles não se converteram, eles não nasceram de novo. Essa libertinagem que fala orgia sexual, é alguma coisa tipo assim? A tradução, deixa eu pegar aqui a tradução sobre a libertinagem. Algumas traduções da dissolução, né? Ó, libertinagem é uma derivação incerta, aparentemente significado, abstinência, luxúria desenfreada, excesso de licenciosidade, lascívia, libertinagem, caráter ultrajante, imprudência, desaforo, insolência. Ou seja, a pessoa está descendo uma ladeira sem freio. Pecado, 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 e vai embora, sem freio. Fumava, agora cheira. Fumava, cheira, bebe. Traía a esposa com a de fora, mas agora frequenta prostíbulo e vai embora. Sem limite. Sem limite. Desenfreado. Libertinagem. E acha que está vivendo a graça. Ele transtorna a graça de Deus em libertinagem. Tem uma frase de Charles Haddon Spurgeon que ele fala assim: se as tentações são grandes, a graça também o é. Então não tem essa de tipo assim, o pecado foi forte demais. Não, amor. Toda tentação ela é humana. Humana. Satanás ele vem para tentar? Claro que vem. A tentação externa e interna. Agora, quando nós lemos a Escritura, toda tentação que brota de nós é da natureza caída em Adão. Ela é humana. Não se vê uma tentação sobre vós se não fosse humana, 1 Coríntios 10. Você vai ler Tiago, vai ler Paulo, Pedro. Toda tentação nossa é da nossa natureza caída. Então, se as tentações são grandes, a graça também não é. Romanos 6,14 fala o quê? E o pecado não terá mais domínio sobre vós. Porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem domina a gente? O pecado ou a graça? Entendeu, irmãos?
Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Transformam a graça. Isso aqui não pode acontecer. Gálatas 5,13 diz assim: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, mas não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Isso aqui abre um campo vasto. Que vão trazer aqui um texto, por exemplo, uma referência. E é um tema assim que muitas pessoas, por exemplo, é pecado alguém beber um cálice de vinho pós-almoço? Que seja, um cálice de vinho. Hã? Quem considera? Mas se embriagar, sim. Ok? Aí eu tenho essa liberdade cristã. Tomar um cálice de vinho, sangria maligna não, pelo amor de Deus. Essa cachaça braba não. Vinho. Tenho essa liberdade cristã. Mas eu vou abrindo essa liberdade cristã para dar ocasião à minha carne. Eu passo da aprovação para embriagueação. Não sei se tem essa palavra, mas está embriagado. Embriaguez. Que seja. Passei. Quando Lana chega, está eu lá. Lá na moça para minha mãe. O que foi, nego? Você vai falar, ó, não bebi não, eu só vinho. Não bebi não, é só tomei uma taça de vinho lá, mulher. Só que o médico mandou. Só que o médico mandou, põe a menina lá. Aí passei da minha liberdade para dar ocasião a onde a Bíblia fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por ela. Tem um ditado que diz, não confunda a liberdade com libertinagem. É isso aqui que estava acontecendo com a congregação. As pessoas confundindo a liberdade, a graça, com a libertinagem. Então as pessoas não têm mais limite. Vamos trazer um exemplo aqui, ó. Olha só isso aqui. O casal fez aniversário de casamento. Hoje tem chácara, pousada, tem tudo. Mas ele quer ir num raio de um motel. E aí, rapaz? Hã? Por quê? Qual a diferença? É onde acontece muita prostituição. Acontece traições, acontece Relações homossexuais. Vai embora, mano. Entendeu? Aí a pessoa quer usar da liberdade para dar ocasião a cara. Porque no subjetivo, lá na mente, no fundinho, já foi várias vezes esse tipo de ambiente. E quer reproduzir situações que se passaram no momento atual, porque diz: eu estou casado agora, vou ir agora com a minha esposa nesse ambiente. Aí quer deitar a esposa nesse leito onde há traições, onde há relações homossexuais, e aí usa dessa liberdade para dar ocasião à carne. A carne começa a brotar. Entendeu? Falando? Não, eu ia falar da questão do vinho, né? Ah, sim, fala. Porque as pessoas não, nem todos podem ouvir certas coisas, porque acham que podem tudo, né? E aí entra num caminho sem volta. Sempre sem freio. E se as pessoas forem comparar o vinho de hoje com o vinho do passado, não tem nada a ver, né? Não tinha adição de álcool, né? Você vê que lá Noé, lá atrás, ficou embriagado ali, dormiu ali, né? Ele pegou assim, espremeu uma cana e botou no vinho. Não. A própria fermentação. Processo de fermentação natural. Natural. E as pessoas querem entrar no caminho que não tem retorno. Então, é só para a gente ressaltar sobre isso. É onde que vai dando ocasião na casa. E aí não tem o freio moral, a modéstia cristã e o discernimento bíblico de nada. Olha só como é que isso é tão grave. Por exemplo, esse pregador que eu disse, Charles Haddon Spurgeon, ele fumava, ele era fumante. E ele tinha o conceito de liberdade cristã, de que não havia nenhuma referência de condenação para o fumo. Mas a Bíblia fala do vício. E o templo do Espírito Santo. Ei, pastor, é igual vai no hospital, o médico lá tratando o paciente de pulmão, aí ele sai dali. E vai acender um cigarro. Entendeu? Fala para não fazer, mas ele está fazendo. Pessoal,
morre por conta do fumo. É suicídio. Suicídio? É a mesma coisa que dar um tiro na cabeça, só que é lento. Ah, morreu de cirrose. Cada bebida, suicídio. Mas essa questão também é questão de discernimento, né? Como se eu, não é proibido trabalhar, mas se eu colocar o trabalho acima de Deus, priorizar o trabalho, vai acabar sendo pecado. Porque vai se constituir idolatria. No caso questão de idolatria. as coisas que assim, não é legal a gente fazer, nem tudo está escrito na Bíblia. Sim. Mas a gente tem que ter o discernimento para ter liberdade para fazer aquilo, ou estou excedendo, estou sendo excessivo em fazer isso, está tomando um lugar que não era para tomar. Aí que vem o discernimento do Espírito Santo, né? Faz, não faz, está sendo pesado, tem que parar. Isso aí. Como você falou, nem tudo está aqui. Mas o Espírito Santo ele nos dá o discernimento do que a gente pode e do que a gente não pode. Limites, freio. Aí nesse caso aí, Eclesiastes 3, tempo para todas as coisas. Tempo para todas as coisas. Só que o fumo e a bebida não é questão de tempo, é questão de vício. Eu sou viciado em trabalhar? Não, o Senhor deu a direção. Vai comer do sol do teu rosto, vai trabalhar. Agora, aquilo não pode se tornar uma idolatria. Pode ser colocado um Deus para mim. Não pode. Se torna um Deus, mamon. Já não é a questão da necessidade, da dependência. Uma idolatria. Idolatria. Olha só o que Pedro disse, para a gente terminar aqui rapidamente. Olha só o que Pedro disse na sua segunda epístola também. 2 Pedro 2, 12 em diante. Ele está falando de falsos profetas, e ele está falando daqueles que, de alguma maneira, seguem os falsos profetas. Olha o que a Bíblia diz. Mas estes são animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da justiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, olha aí, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, o qual amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mundo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, pelas quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro. Note que a influência que esses homens têm vai levando essas pessoas que estavam se salvando, essas pessoas falam, se a minha liderança faz, eu também tenho o direito de fazer. E acaba desviando essa pessoa para um caminho sem volta, mano. Prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém... Aí entra aquilo que você falou, meu diabo. Olha isso aqui, ó. 19. Prometendo eles liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido do tal também torna-se servo. Então, tudo aquilo que me domina é meu Senhor. E se eu sou servo desse que me domina, Cristo já não é mais o meu Senhor. O meu Senhor é o cigarro, o meu Senhor é a bebida, o meu Senhor é qualquer outra coisa, menos Cristo. Escravo. Versículo 20. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior que o primeiro, porque eles melhor não foram conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviando-se do santo mandamento que lhes fora dado, deste modo sobreveio-lhes o que um verdadeiro provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Então, nós devemos ter essa sensibilidade do que está dominando o nosso coração, do que nós ouvimos, como estamos andando, se a nossa vida de alguma maneira está agradando a Deus. Porque a gente pode estar caminhando, achando que está agradando a Deus e vivendo uma libertinagem, achando que está vivendo a liberdade cristã. Estamos em desgraça e não em graça.
A gente tem que ter esse fio de meada muito estabelecido na nossa concepção. Aqui no diálogo. Romanos 13. Não andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então o padrão de Deus é santidade, amado. Separação, pureza, dignidade, sobriedade, equilíbrio, controle, tempo para tudo. Quando a nossa vida está desorganizada, amado, Deus não está no controle, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor é ordem e essência, amado. Se tem desordem, a gente não está andando mal à vontade, a gente está desequilibrado. Então falaram uma vez que o vinho que Jesus transformou tinha álcool. Lógico que tem isso. O vinho que ele trouxe, que ele transformou, foi excelente. Foi algo assim do céu. Você acha que Deus ia colocar a sua criação em desequilíbrio? Então, basicamente é isso. Fique de pé, eu quero ler só esse último texto aqui, para que a gente tenha essa compreensão. Judas disse: estes são ímpios e transformam a graça do nosso Senhor em libertinagem e negam ao Senhor Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Tem gente que não pode negar Cristo com a boca, mas nega com a vida. Então a gente tem que ter esse cuidado. Estou confessando a Cristo ou estou negando a Cristo? Talvez não verbalizei com a boca, mas nego com a própria vida, o próprio comportamento. Mateus 10, 32 e 33 diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. 1 João 2, 22 em diante diz: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado, né? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa ao Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. E se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna. Que a gente possa permanecer no Pai, no Filho e nos seus princípios doutrinários. Note que na última sessão eu disse que a fé que Judas disse para nós batalharmos é a fé do conjunto doutrinário. É por essa fé que nós devemos batalhar. Não é a fé especificamente salvífica, é o conjunto de doutrina que a gente deve batalhar para defender. Amém, amados? Agregar alguma coisa? Podemos terminar?